Olá, hoje nós vamos estudar como visualizar essa base de dados de quantidade de SO2 concentrado na atmosfera de Montevidéu, utilizando algumas abordagens, umas técnicas bem simples, né, para visualização, diferente dos outros vídeos onde a gente ensinou como fazer esse mesmo processo utilizando técnicas mais avançadas, né, ferramentas de desenvolvedor, linha de comando para converter o arquivo, né, usar o QuickSight da Amazon, né, que tem que ter uma conta na Amazon. Mas nessa abordagem que a gente vai cobrir hoje, né, não vai ser necessário nada disso. Para poder visualizar essa base, a gente vai procurar aqui um arquivo de CSV. Aí a gente clica aqui em explorar, clica aqui em abrir com o Google Planilhas. Agora, quando a gente clica nesse link, a gente é levado para essa página e ela já preenche alguns campos para a gente, né? Uma, ele já colocou aqui o título da base de dados que a gente selecionou aqui anteriormente. Dois é que ele já coloca o link, né, da fonte de dados também da base que a gente clicou, que é um arquivo CSV. Você vai olhar aqui no finalzinho, um arquivo .csv, que é o arquivo que essa ferramenta reconhece. E algumas informações muito importantes quando a gente trabalha com CSV são o delimitador de colunas e a codificação do arquivo. Ele já está aqui no modo de detectar automaticamente, ou seja, ele já identificou o que é coluna, né? Mas pode acontecer, por exemplo, de ele identificar de forma errada, né? Então, quando a gente clica aqui fora, o que vai acontecer? Eu disse que a forma de separação de colunas é a tabulação, mas não é o caso. Então, você vê aqui que no arquivo, cada coluna está sendo separada por vírgula, né? E quando está o delimitador errado, o arquivo fica assim, como se fosse uma coluna só. Então, a gente só precisa clicar aqui na separação correta ou clicar em detectar automaticamente que vai resolver. Ele vai identificar qual é a separação correta aqui. Identificou que é a vírgula. O segundo ponto importante é a codificação. Tá? Que é a forma em que os caracteres estão codificados no meu arquivo. Por padrão, na maioria das vezes, eles estão em latim 1, por isso aqui que o padrão está sempre em latim 1. Mas pode acontecer de não estar, né? Pode estar em UTF-8. Quando isso acontecer, você vai ver geralmente esses caracteres estranhos, né? Você vê aqui que no lugar do N com o tio, ele colocou um ponto de interrogação. Tá? Então você vai ver isso. Então, quando isso acontecer, você coloca para o que você acha que vai funcionar. Então, aqui a gente colocou para o latim 1 e ele reconheceu corretamente os caracteres especiais. Agora a gente só precisa clicar em abrir no Google Planilhas. Ok, com o arquivo aberto, dando aqui uma rápida olhada, a gente percebe que ele tem aqui uma coluna de ano, né? O ano repetido duas vezes, porque uma hora ele coloca aqui a concentração de SO2 na atmosfera e ele coloca no mesmo ano o limite dessa concentração. Vamos formatar aqui esses dados como número, né? Só formatar, número, número. Que ele colocou umas casas decimais a mais, a gente clica aqui para diminuir. Vamos agora inserir uma visualização desses dados usando tabela dinâmica. Então, para fazer isso, a gente vem aqui em dados, tabela dinâmica. Ele vai perguntar onde é que está o intervalo dos dados. A gente diz para ele, ó, os dados estão aqui. Da A1 até a C13. Tá? Clique em OK. Vai perguntar onde é que você quer criar a tabela dinâmica. Tá? Vamos criar uma nova página. Criar. Então, ele criou para a gente aqui uma página nova, né? Uma nova abazinha aqui embaixo, que você volta para a original. Né? Então, ele criou aqui uma aba dinâmica. E a gente só precisa dizer para ele quais são as linhas, né? Vamos colocar aqui uma linha, é o ano. Então, ele já colocou aqui para a gente o ano. Deixar em ordem crescente, ele já deixou aqui para a gente. Uma das colunas vai ser a quantidade de SO2. Os valores, a gente coloca aqui valor. Então, ele já colocou para a gente aqui a quantidade, o limite, tudo separadinho, planificado. Já considerou para a gente alguns totais, que é bem interessante. Valores ele já está como soma, então bem legal. Se eu quiser, eu posso desabilitar esses totais aqui. Eu não quero esse total aqui, que para mim não faz sentido somar concentração com limite. Então eu desabilito ele aqui. E agora, a partir dessa tabela dinâmica, fica bem mais fácil a gente gerar um gráfico. Então eu vou clicar aqui, segurar com Shift, clicar em ano, inserir gráfico. E ele gerou para a gente um gráfico muito bonito desses mesmos dados. A gente consegue ver aqui claramente os anos em ordem crescente, a concentração diminuindo no decorrer dos anos e o limite aqui no valor 60 com a linha vermelha. Então aqui eu já tenho duas visualizações separadas aqui dos meus dados.
Então, agora o próximo passo é publicar essa visualização. Existem duas formas. Você pode compartilhar aqui privadamente para uma pessoa que você tenha o e-mail, né? E outra forma é publicar para deixar disponível na web, né? Onde você pode incorporar essa visualização em um site, né? Só clicar aqui em publicar na web, clica que a gente vai querer deixar só a tabela dinâmica exibida, né? Ok. Clicar em publicar. Então ele vai gerar um link para a gente pode colocar esse link aqui. E tá aqui a nossa visualização pública e a gente pode mandar para quem a gente quiser esse link aqui.